tem o seu cronograma montado. E partindo disso, que você já tem todas as informações que são necessárias, o que é importante agora fazer? Agora é escolher qual é o software ou qual que é a maneira que você vai querer desenhar e descrever esse projeto, seja ele por um software, seja ele num caderno, seja ele num Kanban, enfim. E para isso também agora eu vou acabar abrindo meu computador aqui e vou fazer junto com vocês a montagem de um cronograma em uma ferramenta que eu acho que todos têm acesso, que é o Google Sheets. E aí então a gente vai conseguir fazer o passo a passo dessas etapas que eu acabei falando com vocês de forma junto, passo a passo, mão na massa, de forma muito simples para vocês conseguirem sair daqui e já conseguirem começar a implantar nos projetos de vocês. Vamos lá? O Google Planilhas, ou se tiver em inglês o Google Sheets. Aqui ele vai dar uma opção de ou você pegar em branco, se você tiver um pouco mais de habilidade no Excel ou no Google Sheets e quiser utilizar, pode ser, ou você pode vir aqui e procurar pela galeria de modelos. Hoje eu vou fazer pela galeria de modelos aqui, tá? Vamos procurar um aqui que seja, aqui ele tem uma série de gráficos, planilhas já prontas que a gente pode utilizar, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, que em gerenciamento de projetos ele já vai ter alguns modelos aqui também, então é interessante vocês conseguirem fazer essa checagem, abram algumas planilhas, entendam se faz ou não faz sentido para vocês, tá bom? Qual que se adequa melhor ao jeito que vocês querem trabalhar. Eu vou pegar essa aqui, uma comum simples, esperar ele carregar aqui um pouquinho. Ele já carregou aqui, então aqui ó, ele já dá a opção já de você fazer um cronograma através dele de forma adequada. Então aqui, qual que é o título do projeto? Então eu vou colocar que é a construção de uma casa. Quem vai ser o gerente do projeto, eu vou colocar como eu, sendo o gerente do projeto, Fábio Oliveira. Qual que é o nome da empresa, a data, o nome da empresa, qual que é a data de início, então, desse projeto, né? E aí, lembrando que quais são as informações iniciais que a gente precisa ter. Então, pessoal, construção da casa o meu projeto, ele vai começar dia 1/8/2021 e a data de fim, tá? Eu preciso e quero colocar uma data final aqui no meu projeto, para eu já saber o quanto que a minha obra vai terminar. Então, eu vou colocar que ela vai durar um ano, então até o dia 1/8/2022, tá bom? Aí aqui depois é só a gente configurar essa célula aqui ou fazer a mesclagem dessa célula para ela ficar aqui, então a gente já tem. Vou mudar um pouquinho aqui onde está a minha tela para ficar atrapalhando menos um pouquinho a visão de vocês, tá bom? Então, primeira etapa que a gente já definiu eu preciso saber o início e o fim do meu projeto. Essa é a informação mais básica que a gente precisa ter, tá bom? Então aqui a gente já tem definido o qual que é o início e o fim do nosso projeto. A segunda etapa que a gente vai falar um pouquinho então. Segunda etapa, então, que a gente precisa saber a definição dos marcos do nosso projeto, tá? Então, aqui ele já tem um pré-preenchido, tá? Mas aqui minha sugestão vamos apagar tudo isso aqui. Quais são os marcos? Então, quais são as etapas principais que a gente vai ter do projeto? Então, é a compra do terreno. Aqui a gente vai ter construção, projeto da residência, a construção da residência. E aqui eu vou colocar, por exemplo, como se fosse a mudança da casa ou não, a parte de móveis planejados.
e acabamentos, tá bom? Então aqui eu defini quais são os marcos que eu vou ter no meu projeto. Então, compra do terreno é um marco, o projeto da residência é outro marco, a construção da residência é outro marco e os móveis planejados e acabamentos é um outro marco, tá? Então aqui eu já defini os marcos, então a compra do terreno, o projeto da residência, a construção da residência, os móveis planejados e acabamentos, tá? Então aqui, nesse caso, são esses marcos que eu defini, mas eles poderiam ser mais marcos, ou dependendo da situação, se for um projeto menor, ele poderia ser menos marcos, ok? E aí aqui a gente vai começar a fazer a listagem de quais são as atividades, então, que vão contemplar, estarão contempladas aqui dentro desses marcos, tá? Aqui, o ideal é que a gente também já coloque qual que é a data de início desse marco, então, ele vai começar junto com o meu projeto, e eu quero que ele conclua em dia 30 de novembro de 2021. E aí, só lembrando que, pessoal, eu estou fazendo isso de forma bem chutada aqui por enquanto, tá? Aqui a gente vai colocar qual que é a duração, então eu estou estimando 60 dias mais ou menos para essa atividade. E aí aqui a gente vai começar. Então, a compra do terreno é, primeira tarefa talvez, encontrar uma imobiliária para busca do terreno. Depois que eu encontrei de quem que vai ser responsável por isso, então, nesse caso aqui eu vou colocar que sou eu. Eu sou responsável por fazer esse tipo de busca. Aqui eu já tenho a data de início, então ela vai ser no dia 1/8 de 2021. Aqui eu estou estimando que eu vou demorar 5 dias, então eu vou colocar aqui até o dia 5 de 8 de 2021. Isso está pronto e ela tem uma duração de 5 dias. Aqui é o percentual que ele tá, então aqui eu só vou apagar os demais aqui, tá bom? Que eles ainda não aconteceram. Essa tarefa aqui, então, por enquanto, como eu estou começando o projeto, ela está em 0%, mas só exemplificando, ela está com 20%, porque eu já tenho pelo menos um contato, digamos aqui, da imobiliária. Aqui, a gente já tinha definido que eram 60 dias dessa atividade nossa aqui. O que a gente fez aqui com essa descrição, a gente vai pegar aqui para verificar o quanto fica, tá bom? O quanto seria aqui, então a gente está falando de 35 dias, 40, 50, então a gente está falando de 58 dias, tá bom? Porque ele está dentro dessa duração aqui, a gente ia ajustar. Caso ele não tivesse ficado, vamos imaginar que aqui esteja diferente, tá? Só em números redondos, então, a gente aqui já ultrapassou, então a gente está falando de 35 dias, 45, 55 dias, 70 dias. Opa, a gente está passando 10 dias do que a gente imagina de cronograma. Mas calma, porque aí tem uma atividade que ela que a gente começa a fazer a categorização. A gente já sabe quanto tempo vai durar mais ou menos. Antes da gente começar a reduzir essas durações, vamos entender se existem algumas atividades aqui que a gente consegue fazer em paralelo ou não. Então vamos imaginando aqui, ó. A gente encontrar imobiliária e procurar o terreno, a gente pode fazer em paralelo? Não tanto, porque senão talvez a gente está indo para um caminho de encontrar um terreno que não necessariamente tem as características que a gente gosta e precisa. Então, assim, ó, essa atividade, essa segunda atividade, ela depende da primeira. A avaliação, obviamente, ela depende da segunda. Não dá para fazer em paralelo. Porém, algumas outras, sim. Então, aqui, ó, busca por financiamento. A gente pode começar a fazer um estudo com o banco que a gente tem melhor preferência ou com o mercado, entende quais estão com as melhores taxas e quais se adequam melhor ao nosso dia a dia. E na hora que a gente já tiver aqui com realmente a avaliação do terreno feito, a gente basicamente fala, esse é o terreno e agora eu vou querer fazer o financiamento. Então, talvez esse financiamento aqui, ele demore 10 dias, mas a parte de contratação efetiva demore 2 dias. A gente fazendo essas duas atividades aqui em paralelo, a gente ganha e consegue muitas vezes ficar dentro dessa duração aqui que é a esperada, tá bom?
que no final ele vai acabar reduzindo um pouquinho o nosso tempo de cronograma. Então, não necessariamente a gente vai ter a linearidade do início ao fim, que se eu tenho 100 dias em todas as obras ou 365 dias em todas as atividades, pode ser que eu execute em 300 dias, 280, porque algumas atividades podem acontecer em paralelo, ok? E aqui o legal é uma outra situação que a gente tem também, que é o gráfico de Gantt, tá? O gráfico de Gantt nada mais é do que um gráfico aqui em barras, que ele vai falando ao longo do tempo como está essa atividade que a gente tem. Então aqui ele vai demonstrando, aqui ele está separado por semanas, mas ele pode ser por dia, ele pode ser por meses, então depende da configuração que você precisa fazer no seu cronograma, mas ele vai mostrando como estão as atividades, quando que ela começa, quando que ela termina, qual que é a estimativa de término dela. Então, pessoal, no vídeo de hoje fizemos uma recapitulação e entendemos quais são as etapas do cronograma. E aí, só para reforçar um pouquinho, a gente precisa definir muito bem o início e fim do nosso projeto, quais são os marcos que a gente tem nesse projeto, começar a detalhar quais são as tarefas desse projeto, fazer a duração dessas tarefas, então quantos dias cada tarefa dessas vai ter, e a gente começa a sequenciar essas tarefas e entender tarefas que uma precisa terminar para a outra começar, assim como tarefas que podem acontecer ao mesmo tempo em paralelo. Fazendo dessa forma, vocês vão acertar em 99% dos cronogramas de vocês e vai ficar de uma forma muito simples e muito fácil. E aí, então, eu gostaria de agradecer quem ficou até esse momento no vídeo de hoje. Aproveitando, quem gostou, por favor, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, comentem também para eu saber e ter um retorno sobre o que vocês estão achando ou não desses vídeos, e compartilhem com quem vocês acham que vai ser importante esse tipo de conteúdo, ok? E também aproveitem e me sigam nas outras redes sociais. Então, no Instagram, Fábio Oliveira Projetos, no LinkedIn vocês vão encontrar também como Fábio Oliveira Projetos, no Facebook também como Fábio Oliveira Projetos ou Projetar para Crescer. Então, aguardo vocês e até o próximo vídeo. Obrigado!